Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1117 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidades. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem também conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele, você aprende a organizar um plano de estudo de uma forma super estratégica e focada na sua realidade e com muita autonomia. E por último, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que publicar é mais fácil do que você imaginava e pode ser uma monografia, um TCC, uma dissertação, um arquivo que já estava na sua gaveta e sem muita burocracia, nós conseguimos transformar isso em um livro com ISBN emitido pela Câmara Brasileira do Livro, com selo editorial, tudo certinho. Então pode ser decisivo em uma prova de títulos. Meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, é uma tese fixada na Lei 3384 do DF e ficou da seguinte forma: a incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como o acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentadoria para aqueles que se aposentaram no último nível da carreira, afrontam o regime constitucional de subsídio. Amigos, trata-se da ADI 3834 do DF. Essa ADI ela impugna um determinado dispositivo da Resolução 9 de 2006 do CNMP. Essa resolução trata sobre o estabelecimento de subsídio para os membros do Ministério Público da União e dos Estados. Acontece que o artigo 4º dessa resolução elenca determinadas verbas que não foram extintas em virtude da instituição do regime de subsídios. E aí o inciso 5º traz duas verbas especificamente, que são a incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento e a situação daqueles que, caso se aposentem no último nível da carreira, terão um acréscimo de 20% nos seus vencimentos. Então temos aí duas vantagens que estão elencadas no artigo 4º, inciso 5º da Resolução 9 de 2006 do CNMP e que não estão abrangidas pelo regime de subsídios. Essas previsões são constitucionais? Resposta: não. Não são constitucionais porque, como sabemos, o subsídio ele deve ser pago em parcela única, sendo vedado qualquer acréscimo decorrente de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Então, a lógica é que aqui o indivíduo, quando ingressou na carreira do Ministério Público, ele já sabia que ele poderia eventualmente ocupar uma função de direção, chefia, assessoramento, e isso daí já faz parte do seu trabalho de fato. Então, não caberia aqui um acréscimo, uma vantagem pessoal decorrente disso. E além disso, gente, a possibilidade do indivíduo se aposentar com proventos maiores do que quando estava na ativa, essa possibilidade ela é inconstitucional. Na época estava vigente a redação do artigo 40, parágrafo 2º, com redação dada pela emenda 20 de 98, que determinava que os proventos de aposentadoria e pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Então, de fato, esse dispositivo também era inconstitucional. Vamos reler a tese? A incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como o acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentadoria
para aqueles que se aposentaram no último nível da carreira, afrontam o regime constitucional do subsídio. O próximo julgado de hoje foi inserido no ato das disposições constitucionais transitórias, destaque da seguinte forma: é constitucional, pois ausente violação ao direito de propriedade e aos princípios do devido processo legal, da separação dos poderes e do não confisco, Lei Complementar 151 de 2015, que dispõe sobre a destinação prioritária do montante de depósitos judiciais e administrativos, tributários e não tributários, para o pagamento de precatórios de qualquer natureza de seus entes. Gente, vamos lá. Vamos primeiro contextualizar, tá? Como surge essa tal dessa Lei Complementar 151 de 2015. Qual é o panorama de edição dessa lei? É um panorama de uma dificuldade crônica dos Estados-membros e dos municípios, desde a promulgação da Constituição de 88, de honrar com os pagamentos de precatórios judiciais. E, além disso, aquilo que o relator aqui, que foi o ministro Nunes Marques, chamou de uma verdadeira Babel legiferante em um estágio anterior a essa lei constitucional 151 de 2015, onde os entes estaduais criavam, cada um à sua maneira, diversas leis autorizando o uso de recursos encontrados em depósitos judiciais ou administrativos. Por que uma Babel legiferante? Porque era uma situação onde ninguém se entendia. Então tinha lei de todo jeito, para todo lado, várias leis estaduais sobre o tema, mas tudo totalmente desencontrado, sem uma organização. Enfim, nesse contexto surge a Lei Complementar Federal 151 de 2015. Ela autoriza Estados-membros, DF e municípios a utilizar parte dos valores depositados em sede judicial ou administrativa para o pagamento de precatórios. E essa lei traz os percentuais que podem ser utilizados, traz a instituição de um fundo de reserva, tudo certinho. Mas acontece que o legislador, meio que percebendo que a Lei Complementar 151 por si só não era suficiente, ela também editou algumas emendas constitucionais posteriormente. Então temos, por exemplo, as emendas 94, 99, 109. A 109, inclusive, ela trouxe o estado de calamidade pública decorrente da pandemia, né? Foi emenda lá no ano de 2021. Enfim, todo esse contexto. E aí vem a questão. A Lei Complementar 151 é constitucional? O STF entendeu que sim. Primeiro, entendeu que a competência era mesmo da União para legislar sobre o tema. Então, tratava-se ali de uma competência privativa para legislar sobre direito civil e processual, e também para tratar sobre normas gerais de matéria de direito financeiro e de orçamento. Entendeu-se que materialmente trata-se sim de uma lei complementar compatível com a Constituição Federal. No mais, entendeu também que não houve uma revogação dessa lei complementar pelas emendas constitucionais que lhe foram posteriores, então a lei permanece até hoje válida, eficaz, tudo certinho. E outro ponto, não se trata de um empréstimo compulsório, porque um dos argumentos pela inconstitucionalidade é o de que quando o Estado utiliza o recurso que está depositado em juízo, ele meio que está fazendo um empréstimo compulsório desses valores. Mas não, por quê? Porque para ser um empréstimo compulsório, o valor tem que estar disponível. Então tem que ser um valor que está ali na esfera de disponibilidade da pessoa. E não é o caso. Esses valores não estão na esfera de disponibilidade da pessoa. Eles estão depositados em juízo administrativamente, eles não podem ser utilizados. Então, dessa forma, fica claro que, de fato, não se trata de um empréstimo compulsório. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? É constitucional, pois ausente violação ao direito de propriedade, aos princípios do devido processo legal, da separação dos poderes e do não confisco, a Lei Complementar 151 de 2015, que dispõe sobre a destinação prioritária do montante de depósitos judiciais e administrativos, tributários ou não tributários, para o pagamento de precatórios de qualquer natureza dos entes federados. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: não violam o princípio da isonomia tanto ações afirmativas,
com o objetivo de assegurar a igualdade material entre as pessoas, quanto o tratamento singularmente favorecido para a mulher. Gente, aqui temos um contexto do concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o edital de abertura 01-2/2023 do CEPM, de 25 de maio de 2023. E o problema aqui nesse edital, digamos assim, era que ele reservava 10% das vagas a candidatas do sexo feminino. Ah, era um mínimo de 10%? Não, eram 10% das vagas. As mulheres iriam concorrer a 10% das vagas e os homens iriam concorrer a 90% das vagas. Professor, só no Rio de Janeiro que foi assim? Não. Por exemplo, no estado do Pará, teve o mesmo problema. O concurso também foi da mesma forma suspenso, tudo igualzinho. Mas aqui nesse momento eu estou tratando da ADI do estado do Rio de Janeiro, a ADI 7483. E aí, nesse contexto, a PGR propôs várias ADIs em face tanto dessa situação como de situações semelhantes, onde se reservava somente 10% das vagas para mulheres, e na verdade não é nem que se reservava, né? É que se tinha um concurso para mulheres com 10% das vagas e um concurso para homens com 90%, seria isso. Foi deferida uma medida cautelar pelo ministro Cristiano Zanin, e essa medida cautelar suspendeu os concursos. Posteriormente, o plenário do STF referendou a cautelar por unanimidade. E aí o que aconteceu depois? Depois aconteceu um acordo. Qual foi o teor do acordo? O de que seria possível a competição das mulheres pelo total das vagas. Então teria aqui uma competição, na verdade, igualitária entre homens e mulheres. Não teria somente 10% das vagas para mulheres. Gente, essa é uma situação, não vou dizer nem um julgado, né? Porque na verdade foi um acordo no final das contas. Foi homologada aqui uma transação. Mas eu diria que isso aqui traz muita polêmica e eu quero saber a opinião de vocês. A minha opinião eu não vou dar, até porque eu não sou especialista em segurança pública, então eu não tenho muito a acrescentar, mas a sua opinião eu quero saber. Então me conta aí o que você achou sobre esse julgado. Como é que ficou aqui o destaque? Não violam o princípio da isonomia, tanto ações afirmativas, com o objetivo de assegurar a igualdade material entre as pessoas, quanto o tratamento singularmente favorecido para a mulher. Próximo julgado do dia foi inserido no Código Penal o destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, lei estadual que destina ao Fundo Penitenciário Estadual, FUNPEN, os valores recolhidos das multas pecuniárias fixadas nas sentenças judiciais. Amigos, o artigo 49 do Código Penal determina que a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença e calculada em dias multas. E aí será de no mínimo 10 e no máximo 360 dias multas. Então veja só, eu quero que você foque nesse ponto. Consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia. O que a lei estadual, lei complementar estadual 68 de 95 do Espírito Santo trouxe? Que as multas penitenciárias fixadas nas sentenças judiciais no estado seriam destinadas ao fundo penitenciário estadual. Mas olha só, lá no Ceará a gente chama isso de gaiatice. Olha só a gaiatice dessa lei complementar 68 de 95 do Espírito Santo. Como é que funciona a normativa nacional acerca do tema? Esses valores, essas multas, elas são direcionadas ao Fundo Penitenciário Nacional e esse Fundo Penitenciário Nacional direciona valores aos fundos penitenciários estaduais. Então, a normativa é dessa forma, é assim que funciona. Então, por que eu disse que isso aqui foi uma gaiatice, como a gente diz no Ceará? Porque o Espírito Santo ficaria em uma situação muito privilegiada. Porque ele ia receber valores do Fundo Penitenciário Nacional, que vem de todos os estados, mas aqueles valores que fossem do Espírito Santo iam ficar só lá. Eles não iam contribuir com o bolo e iam receber valores. E mesmo assim, eles teriam o bolo só deles também. Então, eles teriam o bolo deles e uma fatia do bolo dos outros. Então, famosa gaiatice, né? Seria esse o termo jurídico técnico para
qualificar esse tipo de lei lá no estado do Ceará. Então, essa lei é constitucional? Não, essa lei não é constitucional. Primeiro, ela viola a competência privativa da União para legislar sobre direito penal. Ademais, ela contradiz a legislação federal que já existe acerca do tema. Então, se trata aí, de fato, de uma lei que é inconstitucional. Mas o STF ainda deu uma colher de chá aqui e conferiu efeitos prospectivos à decisão. Então, efeitos ex nunc. Então, só a partir da data da publicação do julgamento. Ressalvando, entretanto, valores que eventualmente tenham ingressado de forma direta no Fundo Penitenciário do Estado do Espírito Santo. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, lei estadual que destina ao Fundo Penitenciário Estadual, FUNPEN, os valores recolhidos de multas pecuniárias fixadas nas sentenças judiciais. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal. E como esse julgado tem dois destaques, eu vou analisar de forma separada. Primeiro destaque é constitucional, pois configura legítimo exercício da competência concorrente em legislar sobre a organização das polícias civis, norma estadual que cria função gratificada de gestor de delegacias interativas da Polícia do Interior, no quadro de funções gratificadas da Polícia Civil local. Temos aqui, gente, a lei estadual número 4535 de 2017 do Estado do Amazonas. E essa lei cria exatamente uma função gratificada de gestor de delegacias interativas da Polícia do Interior. E o objetivo é favorecer a interiorização. Vocês devem imaginar como no Estado do Amazonas existem regiões que são muito isoladas e que é difícil conseguir profissionais que queiram de fato ir, morar, ficar nessas regiões. Então, criou-se essa função gratificada e entendeu-se que isso traduz o exercício legítimo de auto-organização do Estado-membro. Então, de fato, é constitucional. Vamos reler o destaque. É constitucional, pois configura legítimo exercício da competência concorrente em legislar sobre a organização das polícias civis, norma estadual que cria função gratificada de gestor de delegacias interativas da Polícia do Interior, no quadro de funções gratificadas da Polícia Civil local. Segundo destaque, é inconstitucional, pois caracteriza desvio de função, norma estadual que permite que o gestor das DIPs seja servidor estranho ao quadro de delegados, a partir de designação pelo delegado-geral de Polícia Civil. Então, qual é a parte que é inconstitucional dessa lei? É a parte que permite que o gestor de delegacia interativa de polícia, o DIPS, seja um integrante da carreira policial com formação acadêmica de bacharel em Direito. Aí não. Por quê? Porque entendeu-se que essa função de gestão ela é a função da carreira de delegado. Então, ao permitir que um outro policial civil, que não delegado, seja o gestor, está-se, na verdade, ferindo a própria regra do concurso público. Então, não seria possível nesse ponto. Então, a função é possível, mas tem que ser exercida por um delegado. Como é que ficou o destaque? É inconstitucional, pois caracteriza desvio de função, norma estadual que permite que o gestor de DIPs seja servidor estranho ao quadro de delegados a partir de designação do delegado-geral de Polícia Civil. Próximo julgado do dia, inserido no ato das disposições constitucionais transitórias, destaque da seguinte forma: a Constituição Federal de 88 estatizou os serviços judiciais e, de forma excepcional e transitória, facultou aos serventuários já titulares de serventias mistas, judiciais e extrajudiciais, a escolha entre atuar diretamente como servidor público ou indiretamente, por delegação, a particular em colaboração com o poder público. Artigo 31 da ADCT. Amigos, antes da Constituição de 88, tínhamos uma situação que para mim é um pouco estranha, que é de serventias judiciais que eram prestadas por delegação a particular, de uma forma muito parecida com os cartórios extrajudiciais de hoje em dia. Quando veio a Constituição de 88, o artigo 31 da ADCT trouxe que serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei,
respeitados os direitos dos atuais titulares. Então, o que aconteceu? Foram estatizadas as serventias, mas os serventuários que já eram titulares de serventias mistas, judiciais e extrajudiciais, poderiam escolher se eles iam querer atuar diretamente como servidor público ou indiretamente por delegação a particular e colaboração com o poder público. Então, é basicamente isso que traz o artigo 31 da ADCT. Acontece que a Lei Complementar 68 de 2003 do Estado do Maranhão previu que os atuais ocupantes, efetivos ou estáveis das serventias mistas das comarcas do interior, poderão optar entre serventia extrajudicial e o cargo de funcionário do Poder Judiciário com os vencimentos atuais. E aí uma lei de 2003. É constitucional, gente? Não, claro que não. Essa previsão da DCT, ela é específica em relação àqueles indivíduos que ingressaram antes da Constituição. Não dá para lá no ano de 2003, muitos anos depois da Constituição, ainda se estar convalidando esse tipo de situação. Então, a quem entrou antes de 88, é a Constituição nova, veio uma regra transitória, ok. Saiu dessa regra transitória, tudo é inconstitucional. Então, como é que ficou aqui o destaque? A Constituição Federal de 88 estatizou os serviços judiciais e, de forma excepcional e transitória, facultou aos serventuários já titulares de serventias mistas, judiciais e extrajudiciais, a escolha entre atuar diretamente como servidor público ou indiretamente por delegação a particular, em colaboração com o poder público. Próximo julgado do dia foi inserido no Código Eleitoral destaque da seguinte forma: a decisão da Justiça Eleitoral que determina a cassação do mandato invalida a própria votação obtida pelo candidato e a respectiva eleição, circunstância que atrai a obrigatoriedade da renovação do pleito, tendo em vista que o ilícito praticado durante o processo eleitoral, além de afetar a legitimidade do vencedor, compromete a lisura das eleições. Vamos entender primeiro o que diz a lei e depois vamos entender o contexto. O artigo 224, parágrafo 3º, determina aqui do Código Eleitoral, tá, gente? Que a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Só uma informação importante, tá? Na lei tem após o trânsito em julgado, mas essa expressão ela está arriscada devido a uma decisão da ADI 5525, que determinou que se trata de uma expressão inconstitucional, esse após o trânsito em julgado. Então pronto, já vimos que existe uma escolha legislativa no sentido de que, uma vez indeferido o registro, cassado o diploma, perdido o mandato do candidato eleito em pleito majoritário, haverá novas eleições, e aqui independentemente do número de votos anulados. Acontece que a senadora Selma Arruda, do Podemos do Mato Grosso, foi cassada juntamente com seus dois suplentes. E o governador do estado entendeu que nessa situação o estado ficaria subrepresentado no Senado até a eleição suplementar. Isso traria um prejuízo em diversos âmbitos, inclusive financeiro, porque no momento de realizar votações orçamentárias, etc., todos os estados teriam 3 senadores e o estado do Mato Grosso só teria 2 senadores até o momento em que efetivamente ocorresse a eleição suplementar. E aí ele pediu que fosse possível que o segundo colocado nas eleições, ou o próximo colocado nas eleições depois da candidata, fosse nomeado interinamente senador até que fosse realizada a eleição suplementar. Para quê? Para o Estado não ficar só com 2 senadores de forma provisória. O que o STF entendeu? Entendeu que isso não era possível. Entendeu que não existe esse tipo de previsão na lei. E entendeu mais, entendeu que a Constituição, lá no artigo 56, parágrafo 2º, ela autoriza a vacância por até 15 meses no cargo de senador, que é algo muito superior ao período que seria necessário para uma eleição suplementar, que seria ali estipulado entre 20 a 40 dias. Então entendeu que não era possível
essa nomeação como interino do próximo candidato mais bem qualificado, mais bem classificado na eleição. Como é que ficou o destaque? A decisão da Justiça Eleitoral, que determina a cassação do mandato, invalida a própria votação obtida pelo candidato e a respectiva eleição, circunstância que atrai a obrigatoriedade de renovação do pleito, tendo em vista que o ilícito praticado durante o processo eleitoral, além de afetar a legitimidade do vencedor, compromete a lisura das eleições. O próximo julgado foi inserido na Lei de Organização Criminosa, Lei nº 12.850 de 2013, e tem vários destaques, então eu vou ler um a um esses destaques e comentar. Primeiro destaque: não viola o princípio constitucional da legalidade, a norma penal incriminadora do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 12.850 de 2013, na qual apresentadas as condutas delituosas de impedir e embaraçar a investigação da infração penal a envolver organização criminosa. O que diz o artigo 2º, parágrafo 1º? Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Esse indivíduo, ele incorre nas mesmas penas previstas no caput do artigo. E aí vem o questionamento: poxa, mais um tipo penal com condutas tão abertas, né? Impedir, embaraçar, isso é constitucional? O STF entendeu que sim, porque seria inviável a previsão de forma exauriente de todas as possíveis condutas praticáveis pelos indivíduos que pertencem à organização criminosa. Então, o legislador optou por utilizar essas formas de linguagem mais abertas. E, além disso, deixou-se claro que o preceito primário traz a definição clara do bem jurídico tutelado, assim como do sujeito ativo e passivo da conduta, bem como os verbos que são núcleo do tipo penal. Então, quais são os verbos? Embaraçar, investigar. Próximo destaque: é compatível com o princípio da proporcionalidade em sua acepção substancial a previsão normativa de perda de cargo, função, emprego ou mandato eletivo e da interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequente ao cumprimento da pena, no caso em que funcionário público esteja envolvido com organização criminosa. Trata-se aqui do artigo 2º, parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequente ao cumprimento da pena. Entendeu-se, então, que se trata aqui de uma medida proporcional, plenamente justificável, em razão da notável reprovabilidade. Temos que lembrar que estamos falando aqui em lei da organização criminosa, e por esse motivo se entendeu que de fato se trata de uma legislação que é constitucional, de uma norma constitucional. Próximo destaque: é possível a designação de membro do Ministério Público para acompanhar as investigações que envolvam policiais em crime de organização criminosa. Aqui temos o artigo 2º, parágrafo 7º. Se houver indícios da participação de policial nos crimes que trata essa lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a conclusão. Então, entendeu-se que essa previsão da possibilidade aqui de designação de membro do Ministério Público para acompanhar a investigação que envolve policial em crime de organização criminosa não viola a competência da própria Corregedoria de Polícia, especialmente porque o Ministério Público tem poder investigatório e também porque se trata de um verdadeiro desdobramento natural do controle externo da atividade policial que o Ministério Público exerce. Então, com base nesses argumentos, se entendeu que se trata, sim, de uma previsão que é constitucional. O último destaque aqui desse julgado, parágrafo 14 do artigo 4º da Lei 12.850, deve ser interpretado no sentido de que o colaborador opta por deixar de exercer o direito fundamental ao silêncio,
e não que renuncia à titularidade do direito fundamental. O que diz o dispositivo? Nos depoimentos em que prestar, o colaborador renunciará na presença de seu defensor o direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Então aqui tratamos de uma situação de colaboração premiada, onde de fato o colaborador ele renuncia o direito ao silêncio e ele presta o compromisso legal de dizer a verdade. Mas aqui é uma interpretação conforme a Constituição. Os outros dispositivos todos foram julgados constitucionais. Nesse daqui, deu-se tão somente uma interpretação conforme, no sentido de que não está renunciando à titularidade do seu direito fundamental ao silêncio. Não, ele só está optando por deixar de exercer seu direito ao silêncio naquele momento. Por quê? Porque ao deixar de exercer esse direito ao silêncio, ele está ganhando algo em troca. Então, por exemplo, o CAPT traz possibilidade de perdão judicial, redução de até 2/3 da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, enfim. Então, ele, de fato, ao renunciar o seu direito ao silêncio, não é bem uma renúncia ao direito fundamental ao silêncio. Ele está, na verdade, simplesmente optando por, naquela circunstância, deixar de exercer seu direito ao silêncio e prestar um compromisso legal de dizer a verdade. Então, o dispositivo é constitucional. Só a leitura dada que deve ser essa. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, e é também o último julgado do dia, destaque da seguinte forma: a instauração de inquérito e demais atos investigativos em desfavor de agentes públicos detentores de foro por prerrogativa de função depende de prévia autorização do órgão judicial competente pela supervisão das investigações penais originárias. Certo, suponha que o Paulinho é deputado federal e a polícia acabou descobrindo que o Paulinho é parte de um esquema criminoso. E aí a polícia resolve dar início a um inquérito para apurar esse esquema criminoso. Paulinho tem foro por prerrogativa de função no STF, não tem? Tem, vamos imaginar, tá, que esse esquema criminoso diz respeito ao cargo. Então, ele tem foro por prerrogativa de função. Para que se tenha início esse inquérito, é necessária autorização judicial? Sim, é necessário. Por quê? Porque como ele tem foro por prerrogativa de função no STF, o próprio regimento interno do STF traz essa necessidade de autorização do STF para a instauração do inquérito e também de supervisão dos atos investigativos. Certo. E na esfera estadual, professor, como é que fica? Imagina, por exemplo, que o indivíduo ele tem foro por prerrogativa de função no TJ Pará. Por que no TJ Pará? Porque aqui, de fato, é a ADI 7447 do estado do Pará. Mas imagina que o TJ Pará não tem essa mesma previsão que está lá na lei orgânica do STF. E aí? É necessária a autorização do tribunal para instaurar o ato investigativo em face desse agente público que tem foro por prerrogativa de função no TJ Pará? Resposta: sim. Inclusive já tinha sido deferida uma medida cautelar e agora tivemos o julgado no mérito de que, mesmo que não haja essa norma estadual nesse sentido, é aplicado no âmbito estadual o mesmo que é aplicado no âmbito federal, no STF. Então, como é que ficou aqui o destaque? A instauração de inquérito e demais atos investigativos em desfavor de agentes públicos detentores de foro por prerrogativa de função depende da prévia autorização do órgão judicial competente pela supervisão das investigações penais originárias. Meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Vou reiterar aquele convite: acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a todos os nossos planos de leitura, mais de 100, planos por carreira e por edital, um material atualizado semanalmente por esses mesmos informativos que eu comento aqui em áudio e atualizado muito rápido, tá, gente? Fica o desafio de você encontrar qualquer material mais atualizado que o nosso. Aproveita também, conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar
Com ele você vai aprender a organizar um plano de estudos totalmente focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia, e vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e que os valores são muito justos. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Até a próxima.